Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora dos robôs do Lula, cara. Olha que curioso aqui, ó. Teve um levantamento da plataforma Brandwatch que percebeu que o Lula está usando robôs. Não é nenhuma novidade, a gente sabe disso. O Lula tem um gabinete do ódio que usa robôs para isso. O mais engraçado é que essa notícia saiu no mesmo dia do julgamento do Bolsonaro, em que o Moraes falou que é um crime, um dos crimes do Bolsonaro eram as lives feitas pelos Bolsonaro que usavam robôs para espalhar desinformação em massa. Com Bolsonaro é crime. Gabinete do ódio, tem que prender 27 anos de cadeia, não sei o que lá. Não, o Lula aqui, o Lula tem uma milícia de... pois é, a gente tá vendo aqui que tem, porque né, realmente tem robô e coisa e tal. O mais engraçado dessa história toda, no final das contas, é que o Lula não percebe que é um idiota, porque robô não faz diferença nenhuma no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Bitman, 255, link, imagem é pouco, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, vamos começar aqui com o nosso levantamento da Brandwatch, que saiu aqui, ó, dia 11 de setembro de 2025, né, na revista Veja aqui, ó. O primeiro ponto avaliado foi o volume discrepante de publicações das redes sociais que fazem menção a cada candidato. Lula aparece com um total de 8,7 milhões de menções, 7 vezes o volume de Tarcísio, em segundo lugar, com 1,2 milhão. Achei curioso nessa pesquisa aqui que ninguém mediu o número de menções ao Bolsonaro, né? Porque a verdade é que a gente sabe, embora Bolsonaro esteja inelegível, agora foi condenado pelo STF, essa coisa toda, o Bolsonaro é a grande figura contra o Lula, né? Mas por algum motivo eles omitiram o nome Bolsonaro nessa pesquisa. E eu tenho certeza que se fala muito de Bolsonaro ainda, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu ouço, eu estou na internet, eu ouço isso o tempo todo, né? De qualquer forma, eles disseram que o Lula tem aqui 8,7 milhões de menções e coisa e tal, tá aqui o quadro complexo, mostrando que a menção ao Lula é muito maior que as outras menções, né? O segundo ponto foi o termômetro sobre cada menção, ou seja, se a menção é positiva ou negativa. E aí que pegaram o Lula. Por quê? Porque tipicamente menção na internet, a maior parte das vezes é negativa. A verdade é essa. Ninguém fala de você para te elogiar, meu amigo. Lamento muito informar você. Se estão falando de você, a maior parte das vezes é para criticar. Vai ter uma pessoa ou outra que te elogia, né? O fato de que as menções ao Lula tinham um percentual positivo enorme mostra, segundo a própria consultoria que fez isso, que era robô do Lula. O que faz todo sentido do mundo, né? Aqui, ó. Ao analisar os usuários responsáveis pelas menções, o estudo apontou que a maioria também falou sobre o Lula, foram 364 mil usuários únicos no período, fazendo menção ao presidente, quase o dobro do Tarcísio em segundo lugar. Mas o que chama atenção é que, em média, cada usuário que mencionou o Lula publicou 24 vezes no período, enquanto aqueles que falavam sobre Tarcísio publicaram apenas 7 vezes no período. Ou seja, eram pessoas que estavam dedicadas a falar ao Lula, né? E aí eles dizem aqui que não dá para saber se são robôs do tipo automatizados, né, puramente automatizados, ou se são pessoas, né, pode ter isso também, o Lula pode ter arrumado uma ave lá, botado um monte de universitário lá tweetando, Lula é genial, Lula é muito bom, e não sei o que lá, e coisa e tal. Enfim, a pesquisa também mediu quem são os apoiadores mais frequentes de cada presidenciável, e aí falou aqui quem eram os apoiadores mais frequentes aqui do Lula e coisa e tal, e também do Tarcísio, enfim, colocou aqui a conclusão. Pela conjunção dos dados apresentados, o estudo conclui que existe uma atuação de perfis suspeitos. Suspeito nada, a gente sabe o que é isso. Sejam eles por meio de militância organizada ou robôs que passaram a protagonizar a discussão no meio digital, inviabilizando qualquer análise confiável de opinião pública. Olha que coisa curiosa, né? Ou seja, a própria empresa falou, olha só, esses números aqui está cagado, tô fazendo merda nisso aqui. É o tal do contrato da Secom de 200 milhões de reais. Vocês lembram, a Secom fechou recentemente um contrato de 200 milhões de reais para fazer propaganda do governo. E como é que eles estão fazendo propaganda do governo? Contrataram agências para usar robôs para levantar o Lula, para ajudar o Lula, né? E eles estão satisfeitíssimos com isso, porque eles entram aqui no X, né? E de vez em quando tem aqui um trending topics aqui mostrando aqui, ó, Bolsonaro condenado, não sei o que lá, né? Dizendo que, né? Olha, estamos conseguindo emplacar trending topics e coisa e tal.
E eu já expliquei para vocês que esse negócio de robô, assim, tem algum efeito na opinião pública? Algum efeito tem, mas é muito pequeno. Porque robô basicamente é ruído, de novo. Todo mundo tem robô, dá para fazer robô fácil. É relativamente barato fazer robô. Então isso não faz muita diferença. A militância orgânica é muito mais importante. Você, quando você vê um tweet de alguém que você conhece, você considera muito mais do que uma pessoa aleatória que publicou alguma coisa ali na internet. Então, ou seja, esse negócio de robô, no final das contas, não vai à frente. Por quê? Porque ninguém conhece o robô, cara. O robô não existe, ele não é uma pessoa. Não é alguém que você tenha uma interação efetiva com ele, que você tenha realmente um relacionamento, né, com o robô, né? Então, primeiro, é uma perda de tempo que eles estão fazendo aqui, e segundo, a conclusão deles é correta. Esse tipo de coisa não dá para tirar nenhuma conclusão acerca da política no Brasil. Por quê? Porque tem robô atuando principalmente a favor do Lula. Tá mais do que claro isso, né? Aí, o mais curioso é que essa pesquisa aqui comprova que existem robôs atuando para tentar ajudar o Lula, e aliás, estão dizendo até que o Lula está melhorando os números dele por conta dos robôs e não sei o que lá, e eu não acredito nisso, mas enfim, eles estão dizendo isso daqui. O que eu acho que o Lula está melhorando os números? O Lula está melhorando os números, está melhorando, não tenho dúvida. Mas ele está melhorando por causa da inflação. A inflação deu uma arrefecida, deu uma acalmada, né? É temporário isso, não vai durar muito tempo, como a gente explicou. As sanções americanas, no primeiro momento, causam realmente segurar a inflação, mas isso é questão de tempo, meu amigo. Daqui a pouquinho a inflação está explodindo de novo. De qualquer forma, o curioso dessa história toda aqui, eles estão desperdiçando dinheiro com esse negócio sem efeito nenhum, mas no mesmo momento, na mesma coisa, tá aqui, ó. Esse aqui vamos ouvir o Alexandre de Moraes falando sobre os robôs do Bolsonaro, olha só. Da live já se verifica também, o que é muito importante, a utilização do mecanismo que ficou muito conhecido, um mecanismo utilizado por essa organização criminosa a partir do gabinete do ódio, as denominadas milícias digitais. Ou seja, a live era realizada para imediatamente, a partir de um complexo sistema de financiamento, produção e divulgação, com utilização de inúmeros robôs, inclusive, se divulgar essa desinformação de forma... A live que ele está falando aqui é a live que o Bolsonaro criticava as urnas eletrônicas, tá? Para quem não entendeu o contexto aqui da coisa, né? E aí ele está falando, não, porque a partir da live tem um grande sistema de robôs. O curioso é que ele fala isso da maior cara de pau. Não tem uma prova disso nos autos. Eles procuraram durante 4 anos esse tal do gabinete do ódio, de uma coisa interligada e coisa e tal. E eles não conseguem diferenciar isso do problema que é real, que é o seguinte, simplesmente as pessoas concordam com o Bolsonaro. A verdade é essa. Muita gente concorda com o Bolsonaro que essas urnas eletrônicas são estranhas e coisa e tal. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque a minha opinião é diferente. Mas o pessoal, de fato, concorda com o Bolsonaro. E como é que você prova, então, que foi uma rede armada com financiamento complexo e não sei o que lá, que fez essa mensagem sair, coisa e tal? E como é que você diferencia isso, Alexandre de Moraes, de simplesmente as pessoas concordando com o Bolsonaro e replicando a mensagem dele? Como é que você diferencia isso? Porque teria que ter uma diferenciação. Isso pode acontecer também nos dois casos, né? É o que muito bem lembrou o Fux, não é meramente o fato ter acontecido que deriva que o Bolsonaro causou ele. Você tem que ter evidência que isso aconteceu, tem que ter uma prova. Nos autos não tem nada. Só tem o fato da live ter acontecido e ter uma audiência muito grande. Muita gente ficou preocupada com isso. Foi por quê? Porque teve robôs de desinformação espalhando a informação e não sei o que lá e não sei o que lá. Não, é porque as pessoas concordam com isso. E é exatamente por isso que eu digo para vocês que é inútil esses robôs do Lula, porque no final das contas o Lula erra no ponto central, que é a ideia que faz a diferença. Quando você tem uma ideia que realmente as pessoas concordam com aquela ideia, elas tendem a replicar aquilo. É o conceito do meme, já falei várias vezes aqui, né? O meme é justamente essa questão daquela ideia que tem a replicação junto dela. E isso tende a acontecer na internet quando as pessoas concordam com alguma coisa, quando as pessoas se veem representadas por aquela ideia. Então não adianta o Lula acionar a rede dele de 200 milhões de robôs aqui, que não faz diferença nenhuma. O que faz diferença, está gastando dinheiro enorme e não está convencendo ninguém.
No momento que você tem ideias interessantes, ideias bacanas, por mais que seja pequena o número de pessoas falando sobre isso, rapidamente isso se expande, isso tem um fator de progressão muito maior, uma multiplicação muito maior, e acaba sendo efetivo, né? Eu discordo do Bolsonaro nessa questão das urnas eletrônicas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que muita gente aqui no Brasil, chateada com o fato de Bolsonaro ter perdido a eleição, encampou essa ideia da fraude nas urnas, né? E daí? Isso quer dizer que Bolsonaro tem que ser proibido de falar isso? Não, isso quer dizer que você tem que botar um argumento muito bom para contrabalançar essa história. É a única alternativa que você tem. Em 2014 foi feito isso. Em 2014 o Aécio questionou também as urnas eletrônicas e foi feito um processo e se respondeu a esse processo tecnicamente, coisa e tal, e acabou o assunto. É isso daí. Resolvido o problema. É o que eu falo para vocês, né? Para o Bolsonaro, 27 anos de cadeia. Não como usar robôs na internet para espalhar desinformação. O Lula tá aqui, ó, terça-feira normal. Dia normal de o Lula tá usando robô, olha só. Tem não sei quantos mil robôs do Lula aqui. Pois é isso daí. E o que chateia eles, o que vai fazer com que eles persigam ainda mais a direita, é o fato de que eles mesmo fazendo isso tudo, eles não conseguem convencer corações e mentes. Isso que é o curioso. Eles acham que, não, agora a gente vai botar 200 milhões de reais da SECOM para fazer um monte de robô e não sei o que lá, e agora nós vamos conseguir não sei o que lá, e continuam não conseguindo, e continuam não convencendo ninguém, porque eles não têm a verdade, não têm o argumento, não têm a lógica, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão chegar à conclusão que eles estão errados? Não vão. Você acha que o Lula vai achar que está errado? Não. Você acha que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás e falar, não, realmente, pensando bem, eu estava errado? Não vai acontecer isso. Eles vão achar, não, é porque eles têm uma rede ainda maior, que tem um financiamento ainda mais fabuloso, que vem dos OVNIs de Marte, que estão fazendo um BIM direto de robôs intergalácticos na internet brasileira para desacreditar o sistema político e não sei o que lá. Vão ficar eternamente fazendo repressão contra isso, não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Vai chegar um momento que eles vão perder, simplesmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.